Iremos dar hoje prosseguimento à nossa segunda aula. Eu vou ter que me dar o trabalho aqui de fazer algumas coisas que são formais sempre, né? Como ficar repetindo algumas coisas que nós falamos na aula passada, porque eu acredito que nem todos os irmãos aqui estão presentes em todas as aulas. Então a gente precisa sempre recapitular para que todos possam saber o que é que a gente tem trabalhado, tá bom? E tem também a questão da gravação, né? Nós estamos transmitindo ao vivo, mas essas gravações elas vão ficar aí para que posteriormente a gente consiga transformar essas gravações em algum material para classe de membros ou novos membros da Igreja Brasil para Cristo aqui na nossa Paraíba, tá bom? Então, todo esse projeto aqui, ele visa algo que vai ficar para a posteridade. A gente está visando fazer algo aqui que não sirva somente para esse momento, para o aqui e para o agora, mas que para depois as nossas igrejas possam ter esse material que vai ser produzido aqui como um auxílio para poder instruir seus novos membros, tá certo? Então, eu vou repetir, eu vou falar, vou dar ênfase em alguns momentos por conta disso. Para iniciar, antes de fazer a oração, eu quero dizer a vocês o seguinte: o que a gente tem trabalhado tanto na primeira aula como nessa segunda aula, que a gente vai trabalhar agora, tem como base esses livros aqui que eu vou trazer e vou indicar, certo? Eu vou pedir para Bernardo deixar até mais perto da tela ali, porque tem um rapaz, um amigo nosso, Luan, que também é da nossa igreja. Ele está fazendo a transcrição dessas aulas. Ele é jornalista, trabalha com edição de textos. Então, quando termina essa aula aqui, ele está lá na Bela Vista agora, tendo aula na minha igreja, né, na igreja que eu faço parte ali, também é o BPC. Aí, quando acaba aqui, geralmente, quando o link fica disponível para assistir a gravação, Luan, durante a semana, ele assiste, ele transforma o que a gente tem falado aqui em texto, e depois ele vai refinar isso para transformar num texto oficial para a gente poder instruir os novos membros da nossa igreja. Então, para isso, ele precisa ter acesso a tudo que a gente está falando aqui, de forma bem detalhada e tudo mais. Aí, para que Luan veja, e para que vocês também vejam, né, tudo aquilo que eu falei na primeira aula e que eu vou falar nessa segunda aula tem como base alguns livros, certo? Eu vou trazer alguns referenciais bibliográficos, aí eu vou pedir para Bernardo colocar perto da tela, para os irmãos também que estão assistindo ao vivo, que é da nossa denominação e que estão em outro estado, ou estado não, que estão em outra cidade, eles possam ter acesso também a esse material, escrever e futuramente eles podem comprar quando possível, tá certo? Então, um dos materiais que a gente está utilizando para poder servir como base para os nossos estudos aqui é esse livro, Pentecostalismo Brasileiro, certo? Do pastor Ezequiel Soares. Um guia histórico e teológico para compreender o pentecostalismo no Brasil. Então, esse é um dos livros que a gente tem utilizado como material de referência, material base de pesquisa, tá certo? Para as aulas que nós estamos ministrando aqui. Esse é o primeiro deles. Indico que você compre, se possível. Talvez esteja aqui na próxima Consciência Cristã, talvez eles coloquem esse tipo de material lá no stand da CPAD, não tenho certeza disso, mas esse é um dos materiais que você pode comprar, tá certo? Com preço acessível. Então, tem esse daí do Ezequiel Soares, que faz um recorte mais histórico, pensando no contexto brasileiro. Além desse, nós temos o 2000 anos de cristianismo carismático, de Ed Hite, da editora Carisma, tá certo? Então, esse é um livro aqui que trabalha a história do cristianismo, tendo como ponto principal ver como foi que os dons se desenvolveram no decorrer da história. Se você não está muito familiarizado com a leitura acadêmica de teologia, se você não está muito familiarizado, você vai perceber, por exemplo, que quando você for pegar um livro para ler, esses livros que geralmente são mais vendidos aqui nas editoras brasileiras, que são mais conhecidas, além da CPAD, eles trabalham com o viés da história que omite certos fatos históricos que estão ligados ao pentecostalismo. Então, por exemplo, muitos desses livros que temos por aí, falando de história da igreja e tal, eles não trabalham com a história do pentecostalismo como um movimento de avivamento. Sequer, muitas vezes, eles mencionam o pentecostalismo, tá certo? O avivamento da Rua Azul e tudo mais. É como se essa parte da história não existisse, para alguns historiadores de linha mais tradicional, tá certo? Então, visando aí essa lacuna que ficou em aberto, o Ed Hite, que é um historiador de linha também carismática, ele começou a mapear a história do cristianismo, tendo como foco achar o desenvolvimento dos dons espirituais na história. E Ed Hite viu que desde da morte do último apóstolo, que é João, até os nossos dias, os dons espirituais nunca deixaram de aparecer na história. Todos eles, desde línguas até ressurreição de mortos, sempre estiveram presentes, tá certo? E
Geralmente, as editoras que não trabalham com livros que falam sobre isso, elas querem omitir isso, não porque não exista na história, mas porque isso vai de encontro com a teologia que eles acreditam. Então, para que não fortaleça, vamos dizer assim, né, o inimigo, entre aspas, eles acabam não apresentando para nós esse lado da história. Eles não têm interesse de pesquisar, de tentar desenvolver essa parte da história. Aí, por isso que o Ed Wright, ele traz esse livro aqui com uma proposta muito importante para nós, que somos pentecostais, carismáticos. É óbvio que hoje esse livro aqui não é o único, tá certo? Mas muitos dos materiais que nós precisamos utilizar para poder entender um pouco mais o pentecostalismo de uma forma saudável, eles ainda estão em inglês. Tem muito material, mas estão em inglês. E essa editora aqui, a editora Carisma, é quem tem feito o trabalho de traduzir boa parte dessas obras, tá certo? Então, essa é uma das primeiras que ela lançou. E do ponto de vista da história da igreja, isso aqui é muito importante, certo? Você tem ideia, né? Tem um dos alunos que nós tivemos no ITESMI, ele era da UBPC, e em uma determinada ocasião, ele me disse, ele não era daqui de Campinas, né? Ele era de um outro UBPC, e ele começou a conversar comigo e disse assim, mas como é que eu vou crer num negócio que só apareceu a partir de 1900? A gente não tem menções de dons a respeito, a gente não tem menções a respeito dos dons espirituais na história da igreja. Isso é uma coisa que o pentecostalismo inventou. Um aluno, que era da UBPC, ele chegou para mim e disse isso, né? Aí eu disse a ele, qual material tu está lendo? Aí ele começou a citar, né? O autor tal, que é um historiador presbiteriano, o autor tal, que é um historiador batista, que nós chamamos no debate teológico de cessacionista, ou seja, são aqueles homens que creem que os dons espirituais eles só serviram para o início da igreja, estavam presentes somente na era dos apóstolos, depois disso eles cessaram. Então, olha o tipo de gente que esse rapaz estava lendo para chegar à conclusão que ele chegou, de que os dons não existem, né? Aí eu citei esse livro aqui, citei mais uns 3. Eu disse, tu conhece esses autores, conhece esses livros? Ele nunca tinha ouvido falar, certo? Embora fosse crente há muito tempo, embora fosse líder na igreja local, em um BPC, líder de jovens. Então, isso complicou muito a vida dos jovens, porque eles começaram a ter uma tendência que era destoante da teologia da própria igreja local e da denominação, porque o rapaz botou na cabeça que não existia dons espirituais antes do pentecostalismo. E ele colocou isso na cabeça por causa das leituras que ele fez. Então, é importante eu indicar esse tipo de material para vocês por conta disso, né? Desfaz esse tipo de mito, desfaz esse tipo de abordagem, que é muito baseado em preconceito, é puramente baseado em preconceito, tá certo? Então, isso é um livro muito importante. Aí, o Bernardo também coloca ali perto do vídeo, para que o pessoal tenha acesso, tá bom? Outro livro que nós iremos trabalhar com base nele, é um livro menor, é um livro fininho, escrito por um pastor da Igreja do Brasil para Cristo, tá certo? É o pastor Samuel Suana, e ele escreveu esse livro aqui, ó, Uma História da Igreja do Brasil para Cristo. Breve histórico da primeira igreja pentecostal brasileira, base bíblica e flashes do passado para refletir e nortear ações após 60 anos de história. Isso aqui foi quando a Igreja do Brasil para Cristo, em 2016, se não me falha a memória. Isso, foi publicado em 2016. Foi quando a nossa igreja fez 60 anos de existência, certo? Então, o pastor Samuel Suana lançou esse livro aqui numa das festividades que tivemos em São Paulo. E esse livro aqui ele conta um pouco da nossa história, desde quando surgiu com o missionário Manuel do Melo, como também se desenvolveu a partir da sua morte na década de 90, tá certo? Então, esse é um livro muito importante. Se você puder ter acesso, compre. Isso aqui vai desmistificar muita ideia equivocada que nós temos na nossa mente, certo? Então, esse é outro livro que eu indico. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês foram livros que eu fiz a leitura e eu mastiguei tudo isso aqui para trazer para vocês sem vocês precisarem ler nenhuma folha, tá certo? Referencial bibliográfico é esse, mas vocês não vão precisar necessariamente ler agora. Vocês podem comprar para ler posteriormente, mas o conteúdo está baseado nesses livros. Além desse livro do Samuel Suana, tem esse aqui que é uma biografia do missionário Manuel de Melo, certo? Então, o missionário Manuel de Melo ele é o fundador da nossa obra. Ele é aquele que Deus ele deu essa visão a respeito da obra Brasil para Cristo, e ele desenvolveu essa obra com muita coragem, intrepidez e ousadia no tempo em que ele liderou a nossa obra, certo? Ele não liderou a nossa obra durante todo o tempo de vida, em um momento da sua vida, mesmo podendo fazer isso, ele transferiu a presidência da nossa denominação para outros homens, vocês vão ver isso aí na história. E ele focou necessariamente na parte espiritual, no desenvolvimento doutrinário da nossa denominação, porque o Manuel de Melo, ele era, embora não tivesse tido um estudo formal em teologia, ele era alguém que se dedicava muito à leitura. Então, não é algo comum de você ver em alguém
que não lida com teologia de modo formal, né? Quem não lida com teologia de modo formal, quando é muito diligente, ele consegue ler a Bíblia toda durante o ano. Quando você não lida com teologia de modo formal. Se você for muito diligente, você consegue ler a Bíblia durante o ano. E quando não tem esse compromisso de estudar teologia para desenvolver a sua capacidade teológica e tudo mais, o pessoal é bem negligente com a leitura de livros. E o Manuel de Melo ele não era assim, certo? Ele era um leitor da Bíblia assíduo, e, além disso, ele também era um leitor de livros, leitor os jornais, na época, tudo que era relacionado à política. Ele era um cara bem inteirado, era um cara que tinha essa boa relação, né, com a leitura, com a atualidade, com os assuntos contemporâneos. Então, o Manuel de Melo ele foi um gigante da fé pentecostal aqui. Só para vocês terem uma ideia, né, você pega, por exemplo, o Silas Malafaia hoje, qual a influência política que ele tem. O Manuel de Melo ele tinha uma influência política superior à do Silas Malafaia hoje. Então, geralmente, o cara que o Manuel de Melo dissesse assim, vamos votar nesse cara, todo mundo votava, né? Diferente, por exemplo, do Silas, que não tem tanta credibilidade entre todos os evangélicos. O Manuel de Melo ele tinha muita credibilidade entre boa parte dos evangélicos que nós tínhamos no Brasil naquele período. Então, ele conseguiu eleger muita gente, isso foi muito importante, até para que ele pudesse ficar vivo no período da ditadura militar, certo? Isso foi uma estratégia muito importante, provavelmente Deus o direcionou para isso, porque se ele não tivesse esses amigos políticos, na época, que eram presidentes da nossa obra, que eram cooperadores da nossa obra, né, vice-presidentes, os dois que ele elegeu, provavelmente ele não estaria vivo até a década de 90. Ele tinha morrido muito antes disso, no período da ditadura militar, certo? Porque ele era um cara bem corajoso. Vocês vão ver isso aqui, tá bom? Então, o missionário Manuel de Melo, ele é o fundador da nossa obra, e esse livro aqui foi escrito pela sua nora, Valéria, e é um livro muito bom. Se vocês puderem comprar, também indico muito, tá certo? E, para concluir a indicação das referências bibliográficas, eu indico esse aqui. Ó. Esse aqui é o Estatuto das nossas igrejas, o Estatuto interno, o regimento interno das nossas igrejas. É um manual de ética que as nossas igrejas devem seguir, tá certo? Então, aqui tem as orientações. Por exemplo, se você quer ser um pastor da Igreja do Brasil para Cristo, aqui vem dizendo quais são as normas que você deve seguir, que você deve fazer. Se você quer ser membro da Igreja do Brasil para Cristo, é aqui que você vai ter acesso às informações a respeito do que um membro da Brasil para Cristo deve ser, como ele deve crer, como ele deve se comportar em sociedade. Está tudo aqui, tá certo? Vocês vão ver os documentos oficiais que foram lançados há mais de 50 anos atrás, quando tudo foi organizado e colocado no papel, né? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, se você quiser futuramente saber como pensa a nossa igreja, nada melhor do que o Estatuto Interno, né? O nosso manual de ética, para você entender como é que funciona a Igreja do Brasil para Cristo, tá bom? Então, esse daqui também é um material que eu indico. Eu acho que o pastor Marconi tem aqui. Você pode pedir o dele emprestado, aí devolva, né? Faz um rodízio aí, que ele vai querer depois. Então, irmãos, esses são os materiais que eu tinha para apresentar. Nós estudamos na nossa primeira aula um pouquinho a respeito do movimento pentecostal, e nós vimos que o movimento pentecostal ele se desenvolveu aqui no Brasil, através da Igreja do Brasil para Cristo e outras igrejas. Eu citei para vocês que a nossa igreja é uma igreja muito importante na história do pentecostalismo, mas, no primeiro momento, nós trabalhamos um pouquinho mais a respeito da Gênese, né? Nós vimos quais foram os movimentos que influenciaram, não só na teologia, mas também na estética, na maneira de se comportar. Nós vimos quais foram esses movimentos. Nós vimos, por exemplo, que o montanismo foi um dos movimentos que se projetou no pentecostalismo moderno por causa das ênfases do montanismo. O montanismo ele nasceu num ambiente em que a igreja estava fria, institucionalizada, e Montano ele é aquela pessoa que reage para que a igreja ela possa sair da sua apatia espiritual e, a partir daí, começar a desenvolver o seu ministério na terra como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e não necessariamente como uma entidade que é mais uma entidade religiosa que quer levantar recursos, que quer acumular riquezas. Então, Montano ele se levanta como essa voz profética, né, de alguém que está incomodado com aquela situação, e a partir daí ele quer ver uma mudança na igreja. Aí, por conta disso, ele acabou indo para alguns radicalismos, mas esses radicalismos a respeito do montanismo, nós só sabemos o que era por causa dos seus detratores. Então, eu disse a vocês que provavelmente os detratores têm razão em alguma medida, mas não dá para se firmar totalmente naquilo que aqueles oponentes do montanismo disseram a respeito desse movimento, porque, como eu disse a vocês, se dependêssemos somente da visão dos críticos a respeito de alguma coisa, nós
pentecostais no futuro nem sobreviveríamos, né, se nada do pentecostalismo fosse salvo. Porque geralmente as pessoas que são contra a nossa visão, elas não são bem intencionadas com os pentecostais. Eles não são honestos o suficiente com o pentecostalismo. Eles tratam o pentecostalismo como se o pentecostalismo fosse todo tipo de bizarrice que aparece por aí, e como se nós, pentecostais clássicos, aqueles pentecostais que são saudáveis, nós apoiássemos esse tipo de visão, esse tipo de comportamento. E não é assim, tá certo? Nem tudo que é vendido como poder de Deus, nem tudo que é vendido como agir de Deus, nem tudo que é vendido como, sei lá, avivamento, a gente não compra todas essas ideias, não, tá certo? O pentecostalismo, ele é pautado nas Escrituras, o pentecostalismo, ele é pautado principalmente no estudo das Escrituras. E nós iremos ver isso, tá bom? Então nasce o montanismo, e o montanismo ele vai para alguns exageros, é certo disso, mas o que ficou como herança para o pentecostalismo é a forma com que eles trabalhavam contra essas instituições, eles não se moldavam a essas instituições, as ênfases também que eles davam na profecia e nos dons espirituais, e principalmente a sua ênfase no modo de vida diferente do modo de vida do mundo. Então, o montanismo ele deixa essa herança para o pentecostalismo. A questão da vida, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida pura. A questão dos dons espirituais, que os dons não cessaram, os dons permanecem, e também a questão da igreja como sendo uma igreja que faz a missão de promover Deus, de promover o nome de Deus no mundo, certo? Depois disso, nós vimos também o movimento pietista, demos um salto na história, e vimos o movimento pietista como também um movimento de reforma entre os luteranos. Então, todos nós aqui, que estamos aqui, todos os protestantes do mundo, eles devem à reforma luterana, porque foi da reforma luterana que saiu justamente todos esses ramos do cristianismo que nós temos hoje. Então, antes disso, só existia o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo oriental, e depois que Lutero ele reivindica um debate com os católicos, a partir desse momento surge todo esse contexto de reforma protestante. Lutero é excomungado, os debates começam a acontecer, Lutero começa a repensar alguns dogmas da Igreja Católica, modificá-los, e a partir daí nós temos o surgimento das igrejas protestantes. Começa com a Igreja Luterana, depois nós temos os irmãos menonitas com Zinzendorf e por aí vai, certo? Até chegar em Calvino, depois de Calvino, desdobramento com os presbiterianos escoceses, que têm herança calvinista, tá certo? E tantos outros que surgem a partir disso. Então, o movimento pietista, mais uma vez, ele nasce com esse sentimento, né, de reforma, porque ele estava olhando para os luteranos, depois de 150 anos da reforma protestante, e ele começou a ver que os luteranos estavam muito acomodados, mais uma vez, e eles, assim como aconteceu lá atrás, depois que os apóstolos morreram, a igreja daquele tempo, mais uma vez, ficou muito acostumada em conviver dentro do seu espaço, do seu recinto de segurança, proteção e luxo, tá certo? Então, a partir disso, os pietistas eles começaram a mexer com a igreja, mostrar que a igreja ela não deveria ser somente um organismo institucionalizado, mais uma religião catalogada pelo Estado. Os pietistas mostraram que os cristãos eles devem viver como cristãos, eles devem ser cristãos na prática, e isso deve causar uma diferença no mundo, um transtorno no mundo. O mundo tem que olhar para os cristãos e, a partir daí, ver que os cristãos eles têm uma proposta de vida totalmente diferente daquela que é apresentada pelos homens que são considerados ímpios, tá certo? Então, o movimento pietista vem com essa proposta, e depois disso, eu disse a vocês que teríamos outros movimentos que influenciaram o cristianismo, certo? O pentecostalismo, né, no caso. Entre eles, o movimento metodista. Aí o metodismo, ele é liderado por um homem chamado John Wesley, certo? E John Wesley ele tem uma teologia que nós conhecemos hoje como uma teologia arminiana, e parecia muito com a proposta dos pietistas alemãos. Então, ele já seguia mais ou menos essa tendência também. Esses movimentos eles tinham uma tendência de mostrar que Deus ele tinha, por exemplo, um amor pelo ser humano, um amor geral pelo ser humano, e que tinha um interesse sincero em salvar esse ser humano, que Deus não tinha necessariamente feito uma separação entre os salvos e não salvos, e a partir daí ele só trabalhava para salvar aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, mas Deus tinha a intenção de salvar todo mundo, e essa salvação ela vem através da pregação do Evangelho e do indivíduo também responder positivamente ao Evangelho. Então, o Wesley ele desenvolveu um pouco essa teologia,
Não pense que o Wesley ele era alguém que não sabia ler Bíblia, que não sabia de teologia. O John Wesley ele era uma pessoa muito versada em teologia. Ele estudou para isso, de modo formal, nos melhores centros de estudos teológicos da sua época, na Inglaterra. Ele foi ordenado como pastor anglicano, na época, que era a igreja da Inglaterra. O pai dele era pastor. A mãe de Wesley era uma mulher erudita, certo? Então, para você ter ideia, Wesley ele aprendeu latim, grego e hebraico com a mãe em casa. Se você pegar as discussões teológicas que Wesley tinha para poder até compreender alguns dogmas da escritura cristã, ele não tirava, por exemplo, com os seus pastores, nem tirava com os seus professores teólogos da universidade. As coisas mais difíceis ele direcionava para Susana, que era sua mãe. Então ele escrevia uma carta para Susana, depois de adulto, já ordenado pastor, com aqueles termos lá em hebraico e grego, quando era no Antigo Testamento, em hebraico quando era no Antigo Testamento, ou em grego quando era no Novo Testamento. Ele escrevia para Susana, e ele e Susana começavam a fazer um debate, para que a partir dali o Wesley começasse a definir o que é que ele cria a respeito daquele assunto. Então, ele era alguém bem versado nos estudos das Escrituras, e ele desenvolveu uma teologia, que é uma teologia que ficou conhecida como a teologia wesleyana, certo? Uma coisa que o Wesley fez também foi enfatizar muito essa necessidade do cristão ele ter uma experiência de vida santificadora. Então, como Wesley viu também que no seu tempo, o metodismo é mais um movimento que nasce por conta de como a igreja está. A igreja anglicana naquela época era uma igreja que estava muito à parte da vida espiritual. Eles não tinham uma vida espiritual ativa, certo? A igreja que o Wesley fazia parte na época, que era a igreja anglicana. Essa igreja até hoje existe, tá bom? Então, a igreja anglicana naquela época, eles acabaram tendo esse declínio espiritual também, como aconteceu com todos os outros movimentos, né? A igreja se tornou a igreja oficial da Inglaterra, com isso, começou a chegar recurso do Estado, com isso, os pastores começaram a ficar como se fosse parecendo mais perto aqui da nossa realidade, né? Homens concursados, funcionários públicos. Então, tinha um bom espaço para poder fazer o seu culto, 2, 3 horas. 3 horas é muita coisa. 3 horas já era um avivamento. Então, 1, 2 horas de culto, no máximo, tá certo? Depois disso, voltavam para a sua casa, exerciam influência na sociedade, recebiam o seu salário e viviam a sua vida. Então, Wesley, vendo esse tipo de situação, ele se sentiu incomodado. E ele começou a trabalhar isso nas suas pregações, de que era necessário ter uma experiência de vida santificada. A pessoa que entendeu o Evangelho, ele tem que entender o Evangelho para praticar o Evangelho. E Wesley dizia justamente que os homens que diziam entender o Evangelho não tinham nada de Evangelho na vida prática. O Evangelho não era visto na vida desses homens. E Wesley ele começou a trabalhar isso, começou a enfatizar isso, certo? Porque ele dizia que o cristão ele tinha que ter como norma de vida a Escritura. A Escritura é aquilo que é a suprema regra de fé para o cristão. E não necessariamente somente as tradições, embora o Wesley ele fosse alguém que trabalhava com base também na tradição, certo? Ele não dispensava a tradição, não dispensava a história da igreja, não dispensava aquilo que os homens fizeram na história, né? Não poderia fazer isso. Isso é um erro, né? Na primeira aula nós vimos que a história ela não pode ser desprezada, tá certo? Então, por conta desse comportamento, os púlpitos das igrejas anglicanas, elas começaram a ser fechadas, começaram a ser negados para o Wesley. E o Wesley ele tinha que assumir agora uma postura para poder reverter isso. Então, o que é que o Wesley fez? O Wesley não ficou confinado ao ambiente da igreja. Quando as igrejas foram fechadas, o Wesley começou a pregar no meio da rua, certo? Então, os cultos ao ar livre é algo que o Wesley fez, e isso era uma atitude de Wesley muito perigosa, porque era determinado quem podia pregar e onde se podia pregar. Então, só podia pregar dentro dos ambientes apropriados, que eram as igrejas, e só quem podia pregar eram os pastores ou os párocos das igrejas, né? Então, Wesley ele era um pároco, mas ele não tinha uma igreja mais. Todas as igrejas foram fechadas para ele. Então, o que é que Wesley faz? Ele começa a pregar no meio da rua. E multidões começavam a vir para escutar o Wesley pregando. E, a partir daí, massas e massas de pessoas aos montes começaram a se converter genuinamente, certo, ao Evangelho. E isso causou um avivamento entre os metodistas. Então, eles começaram, por conta disso,
a ser perseguidos pela igreja oficial. Os metodistas, aquelas pessoas que estavam ligadas ao Wesley, que começaram a ser chamadas de metodistas por conta disso, eles começaram a ser perseguidos por causa dessas pregações ao ar livre. E, por conta disso, a igreja viu em Wesley um potencial destrutivo para aquele sistema. Então, o sistema estava muito bem fundamentado, muito bem organizado, e Wesley era aquela pessoa que vinha com uma proposta totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Por conta disso, ele começou a ser visto como uma ameaça para a igreja. Mas Wesley não parou, certo? Ele continuou pregando. Então, os metodistas, na pessoa do John Wesley, eles acabaram favorecendo muito o movimento pentecostal. Por quê? Por causa até da forma, né? Aquilo que o Wesley fez e que desbravou com o tempo, a ideia que ele deu de que a igreja não está confinada a quatro paredes, mas que a gente pode colocar uma caixa de som ali fora e começar a pregar para que quem for passando na rua possa nos ouvir, isso é uma coisa que nasce com o metodismo. Isso não existia antes do metodismo, certo? Como algo pensado, organizado, planejado. Então, o metodismo é quem faz isso. E os pentecostais, eles acabam recebendo isso como um legado histórico, né? Os pentecostais, eles são bem conhecidos por fazerem justamente esse tipo de ação. Cruzadas no meio da rua, pregações no meio da rua, evangelismos de massa. Então, os pentecostais fazem isso, e essa herança ela vem justamente dos metodistas. Mas, além disso, o Wesley ele ensinou outra coisa que foi, com o passar do tempo, isso foi sendo agregado ao pentecostalismo e desenvolvido pelos pentecostais. Vocês vão ver que não é uma novidade de John Wesley nem dos pentecostais, certo? Vai ter uma aula que nós iremos mostrar para vocês que o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, que é uma doutrina dos pentecostais, isso faz parte da identidade das igrejas pentecostais. Vocês vão ver que essa doutrina, embora não sistematizada como os pentecostais sistematizaram, vocês vão ver que ela tem lastro em toda a história da igreja. Então, não é só no livro de Atos, mas vocês vão ver que alguns pais da igreja já falavam dessa experiência. Vocês vão ver que na Idade Média, alguns teólogos católicos da igreja, que só existia católico depois do quarto século, certo? Então, os teólogos da igreja, durante esse tempo, eles católicos, eles começaram a relatar experiências como essa. Vocês vão ver que na Reforma Protestante já existiam alguns reformadores que relatavam experiências como essa. Vocês vão ver nessa aula que vocês vão ter lá para frente, eu acho que essa aula vai chegar aí lá para o mês de outubro. É em outubro que a gente vai chegar nessa parte. Vocês vão ver, por exemplo, que o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, o Simonton, ele era alguém que também acreditava em um batismo com o Espírito Santo muito parecido com o que os pentecostais acreditam. Isso está no diário de Simonton. Vocês vão ver aqui a citação sendo feita, o livro sendo indicado. Eu não sei se vocês vão conseguir hoje esse livro, porque esse livro ele saiu de circulação, né? Depois que esses trechos eles foram depois que alguns pentecostais que estudam o pentecostalismo, eles começaram a pegar esse trecho de materiais presbiterianos e começaram a divulgar que o fundador do presbiterianismo no Brasil cria como um pentecostal. Esses livros começaram a sair de circulação, tá certo? Mas a gente ainda tem, pelo menos eu tenho, e o professor que vai dar aula para vocês tem esse livro, tá certo? Então ele vai citar a página, quando vocês tiverem acesso mais à frente a esse material, vocês vão poder conferir em loco, tá bom? Isso tudo vai ser mostrado para vocês que essa doutrina ela tem um lastro histórico. Mas ela começa a se organizar a partir do metodismo. Por quê? Porque o Wesley ele começou a ensinar o seguinte, que tem uma outra experiência que o cristão vive, que ela só acontece depois da salvação. Então, o pentecostalismo ele trabalha com essa base, de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que é subsequente ou posterior à salvação, certo? O Wesley ensinava algo parecido, só que ele não falava de um batismo com o Espírito Santo como nós, pentecostais, falamos. Ele falava de uma experiência que ele chama de santidade plena. Então, Wesley dizia que aquela pessoa que nasceu de novo, em algum momento da vida, ela vai ter uma experiência com Deus, e essa experiência vai ser uma experiência de crise que vai mudar a vida desse cristão. Ele vai passar, a partir daquela experiência, a ser um cristão mais intenso e mais amoroso e mais santo em relação a viver o cristianismo. Então, Wesley ele falava dessa necessidade, né? Isso é uma doutrina wesleyana até hoje. Isso é uma doutrina dos metodistas, a doutrina da santificação plena, certo? Não só os metodistas, mas também outros movimentos que saíram do metodismo ensinam esse tipo de doutrina, tá bom? É de um metodista que o termo batismo com o Espírito Santo é dado para essa experiência. Então, Wesley dizia o seguinte, existe uma experiência de santificação que um cristão genuíno ele tem após se converter.
Era isso que Wesley dizia. Mas um metodista, um teólogo metodista chamado John Fletcher, ele é quem desenvolve a ideia de que essa experiência nós podemos chamá-la de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito, ou batismo no Espírito. Então, o John Fletcher, ele desenvolve essa ideia, sendo ele metodista, e ele começa a dizer que esse processo de santificação é um processo que vai acontecendo, e quando o cristão ele tem essa experiência com Deus, ele muda radicalmente a sua maneira de viver. No caso de Fletcher, no caso de Wesley, eles diziam que essa mudança se dava no comportamento, certo? No comportamento. O cristão pentecostal, que trabalha com essa terminologia de batismo com o Espírito Santo, ele diz que essa experiência tem um outro viés e tem uma outra finalidade, tá certo? A diferença é só essa, mas já começa a ser traçado essa ideia de que existe um tipo de experiência que é posterior à conversão. E isso vem muito forte com os metodistas. Então, os metodistas, eles começaram a trabalhar isso e eles deixaram algumas coisas como legados para nós, certo? Eles diziam, por exemplo, um dos legados do metodista é que a experiência transformadora com Deus é o que torna verdadeiramente uma pessoa cristã. Eles diziam que aquela pessoa que se diz cristã, ela tem que ter uma vida modificada, certo? Ela tem que ter aquilo que eles chamam de ortodoxia ardente. Sem essa ortodoxia ardente, sem ter... Ortodoxia vem de conhecimento, vem de doutrina correta, certo? A doutrina correta. Eles tinham que ter essa ortodoxia correta, e essa ortodoxia tinha que queimar no coração de uma forma que impulsionasse essa pessoa que passou por essa experiência a viver o cristianismo. O Wesley ele já tinha essa experiência de conviver com pessoas que tinham dogmas, definições doutrinárias na cabeça. E Wesley dizia que saber de alguma coisa a respeito da fé não garante que você é alguém convertido. Porque pessoas que estudam o cristianismo, por exemplo, nas faculdades hoje, de ciências da religião, de teologia, que não é teologia com fins para trabalhar em líderes para a igreja local, mas teologia acadêmica, faculdade de teologia, essas pessoas aprendem todos esses dogmas que nós falamos aqui. Eles sabem definir todos esses conceitos. Mas uma boa parte desse pessoal não tem paixão por Deus. Então Wesley dizia que essa é a tendência do homem, né? Que não é verdadeiramente convertido, que não tem essa experiência de conversão no coração. Ele pode entender algumas coisas, ele pode decorar alguns termos, ele pode decorar algumas palavras, ele pode saber da história do cristianismo, mas isso pode não surtir nenhum efeito no seu coração. Diferente, por exemplo, daqueles que são verdadeiramente convertidos, que, diante de alguma situação, por exemplo, pecaminosa, eles sentem algum desconforto, sentem algum incômodo, lutam contra aquela tentação e eles tentam viver de forma cristã, piedosa, por causa do efeito do evangelho no seu coração. O evangelho causa isso nessas pessoas e, por causa disso, eles resolvem não tomar determinadas decisões. Então, Wesley ensinava que essas pessoas que são aquelas que verdadeiramente tiveram experiência com Deus. E fora disso, fora desse tipo de comportamento, fora desse tipo de atitude, o que se tem só são pessoas que adotaram uma religião e que vivem debaixo de uma religião. Então, Wesley chama, nessa época aqui, os crentes do seu tempo para dizer assim, vivam verdadeiramente a fé, certo? Vivam verdadeiramente a fé. E outra coisa também, como eu disse a vocês, que é um legado dos metodistas para nós, além dessa questão do batismo com o Espírito, além dessa questão de dizer assim, você tem que ter uma vida santa, essa ênfase de ter que ter uma vida santa, certo? É que eles oficialmente nos ajudaram nessa questão das pregações fora dos ambientes da igreja. Isso não era uma coisa muito comum, como eu disse a vocês. Hoje parece normal, parece que eu estou falando de uma coisa aqui para vocês que é dispensável falar. Mas, nesse período aqui, certo? Nesse período de tempo aqui, há quase 400 anos atrás, nesse período de tempo aqui, isso era praticamente impossível de acontecer, tá certo? Então, Wesley ele vem como essa figura importante, né, para relembrar o povo do que deveria fazer. Mas, como acontece com todo movimento, depois de um tempo, mais uma vez, a igreja começa a esmorecer, certo? Então, os metodistas, que eram esses porta-vozes da reforma, esses porta-vozes da vida espiritual autêntica, eles começam agora a se institucionalizar mais uma vez, e por conta disso, eles acabam se tornando o que os luteranos se tornaram em algum momento, o que a igreja primitiva se tornou em algum momento, né? Uma igreja formal, uma igreja
pensando em viver somente no conforto das quatro paredes. E por conta disso, mais uma vez, Deus levanta um movimento, que é o movimento de santidade, o movimento Holiness. Então, o movimento Holiness, que é o movimento de santidade, essas igrejas também existem até hoje, tá certo? Eles são um movimento de reforma dentro do metodismo. E, mais uma vez, o movimento Holiness ensina à igreja que a igreja ela tem que ser uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que verdadeiramente transpira o evangelho. Tem que estar nas nossas veias, tem que estar no nosso ó. É assim que somos. Nós somos isso aqui, certo? A figura importante desse movimento, que desencadeia toda essa revolução, é uma mulher chamada Phoebe Palmer. Phoebe Palmer, tá certo? Então, no movimento de santidade, se você estiver escrevendo aí, a principal figura de importância é Phoebe Palmer. Eu não vou me deter muito em muitos detalhes aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque ainda tem muita coisa para falar, mas Phoebe é o principal nome do movimento Holiness. Se você quiser colocar o nome dela aí, Phoebe Palmer, movimento Holiness, para que depois você pesquise, vocês podem colocar para, posteriormente, vocês desenvolverem ou aprofundarem um pouco mais os estudos, tá certo? Então, ela começou a trabalhar, mais uma vez, a questão do batismo com o Espírito Santo, como os metodistas pensavam. Então, Phoebe ela tinha essa ideia de que os cristãos eles tinham que ter essa experiência transformadora, que isso precisava ser resgatado entre os metodistas, mas não ficou aí, né? Aqui é que entra a principal contribuição do movimento Holiness para o pentecostalismo. Por quê? Phoebe dizia o seguinte: além de ter essa experiência de transformação, esse batismo no Espírito Santo que foi ensinado lá por John Fletcher, que foi ensinado por Wesley, Phoebe adicionou uma coisa. Ela disse: tem mais um elemento aí que acontece conosco quando nós recebemos esse batismo. Aí o que foi que ela disse? Ela disse o seguinte: essa experiência nos empodera para o serviço. Aí é aqui que entra a visão pentecostal do batismo com o Espírito. Ela dizia assim, a Phoebe, né, do movimento Holiness, ela dizia: essa experiência nos deixa mais santificados, mas também nos impulsiona para o serviço, nos impulsiona para o evangelismo, nos impulsiona para anunciar Cristo. Então, tem outra mudança dentro dessa visão do movimento. E a partir daqui, começa a surgir focos de teólogos que começaram a desenvolver melhor essa ideia, certo? Esses teólogos começaram a desenvolver melhor essa ideia a partir dessa contribuição de Phoebe e de alguns outros nomes que tinham essa influência de Phoebe, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido esses nomes, né? Por exemplo, Dwight Lyman Moody, ele foi um dos caras que foi influenciado por isso. O R. A. Torrey também, o A. J. Gordon, o A. B. Simpson. Todos esses homens aqui são importantíssimos para a história do cristianismo recente. E esses homens aqui receberam essa influência da Phoebe. E, a partir disso, eles começaram a desenvolver essas ideias. E tudo isso sendo maturado, culmina, por exemplo, em um dos homens que é a chave para essa virada do pentecostalismo, um homem chamado Charles Fox Parham. Então, Charles Fox Parham, ele já cria nessa experiência do batismo com o Espírito, por causa dessa influência metodista que ele tinha, essa influência do movimento Holiness, ele era alguém desses movimentos, certo? E por conta disso, ele começou a dizer o seguinte, ele disse: precisamos estudar mais a fundo. E para estudar mais a fundo, o que é que ele fez? Ele fundou uma escola bíblica chamada Bethel, a Bethel Biblical College. Então, o Charles Fox Parham criou a escola Bethel. Essa escola não era uma escola que ele tinha interesse de mantê-la por 30 anos, 20 anos, não. Geralmente, ele instalava essa escola em algum canto, e essa escola funcionava, por exemplo, por 3 meses, 4 meses. E depois de eles estudarem o que eles queriam, ele saía e tentava ensinar isso em outros locais que se abrissem para que ele pudesse ensinar esse tipo de coisa. Então, ele começou a abrir essas escolas com esse intuito, de estudar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Essa é a doutrina que ele já vinha sendo influenciado e desenvolvendo a partir do movimento Holiness, do movimento metodista. Então, ele funda essa escola, algumas pessoas se matriculam e eles começam a estudar, certo? É interessante que, nesse momento aqui, eles definem, né, o que é que nós iremos estudar. Então, eles começaram a estudar o livro de Atos, para entender como é que a igreja de Atos se formou. Qual é a mudança no livro de Atos que faz com que o comportamento daqueles cristãos do primeiro século vivessem da forma que viveram, né? Tão arrebatadora no início da igreja. 3.000, 5.000 convertidos em uma pregação, o mundo todo transtornado, bases missionárias, missionários sendo enviados, os apóstolos sendo enviados. Então, eles queriam entender como é que isso funcionava. E, a partir disso, eles
decidiram estudar o livro de Atos para ver isso. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão é que algo aconteceu com esses indivíduos para que eles ficassem dessa forma. E ele começou a ver que tem uma coisa chamada ser cheio do Espírito, lá em Atos, certo? O ser cheio do Espírito era o que fazia toda a diferença. E esse ser cheio do Espírito, segundo Parham, vinha com uma experiência física aqui. Então, para Parham, esse ser cheio do Espírito vinha com a experiência das línguas. Isso é no início aqui, certo? Eles estudando. Então, por conta disso, eles começam a estudar. Isso é no ano 1900, na virada do século, certo? Então, em dezembro, eles ainda estão estudando. 3 dias antes da virada de ano, eles começam a estudar isso. E antes de sair, Parham ele foi pregar em um canto, ia passar 3 dias fora e ia vir somente no culto da virada, no dia 31 de dezembro do ano 1900. Então, antes de sair para pregar, ele deixou aqueles alunos ali com a atividade para fazer. Todos tinham que ler Atos 2 e tentar identificar o que foi que aconteceu com aquele povo que fez com que eles mudassem radicalmente a sua postura e a sua forma de viver enquanto cristãos. Então, ele saiu durante 3 dias para poder pregar. Quando retornou, no culto da virada de ano, à noite, eles começaram a conversar e Parham queria saber a que conclusão os alunos chegaram, né? E eles começaram a dizer que o que mudou totalmente a vida dos discípulos ali em Atos 2 foi a descida do Espírito e algo que eles começaram a chamar de batismo com o Espírito Santo. E eles acreditavam nesse momento que esse batismo com o Espírito Santo ele vinha com a evidência de línguas. O que é que acontece? Estudaram e eles começaram agora a buscar isso. Então, na ocasião, nesse culto da virada de ano, uma mulher chamada Agnes Osman, ela pede para que os alunos e o Parham impusessem as mãos sobre ela, para que a partir dali ela pudesse viver a experiência bíblica que eles tinham acabado de ler e estudar durante esses 3 dias. Ela disse, se é bíblico, se está nas Escrituras, se é para a igreja, eu quero viver. Então, a partir daí, eles começaram a orar no culto da virada do ano, e na virada do ano, do século, na verdade, do ano 1900 para o ano 1901, isso é uma virada de século, no século XX, o século XX já inicia justamente com essa experiência do pentecostalismo moderno. Agnes Osman, ela é tomada por Deus, ela começa a falar numa língua que ela não conhece. A princípio, aqui, os registros históricos dizem que ela falou numa língua conhecida pelos homens, mas não por ela, né? Era uma língua chinesa. Ela começou a falar em algum dialeto chinês e ela passou 3 dias falando essa língua, certo? Sem parar. Então, era só o que ela conseguia falar. Todo mundo, quando soube disso, começaram a ir para a igreja, o Bible College, para tentar também viver essa experiência, né? Todos os outros queriam viver essa experiência. E durante o tempo em que essa escola esteve instaurada, muitas pessoas eram também batizadas com esse espírito, tinham essa experiência pentecostal. Dezenas de pessoas passaram a viver isso. Mas o ponto importante é o seguinte, né? É que essas igrejas aqui, esses homens aqui nesse momento, homens e mulheres que passaram por essa experiência, eles não aprenderam, por exemplo, numa igreja que despreza o conhecimento bíblico. Eles não aprenderam num ambiente em que o conhecimento teológico formal é dispensado, ou que estudar as Escrituras com profundidade é dispensado. Perceba, eles estão numa escola estudando de forma séria e responsável o texto bíblico, e a partir disso eles vivem uma experiência que o texto bíblico relata a respeito dos crentes. É como se, por exemplo, isso aconteceu com alguns missionários. Na história das missões tem isso, né? O texto diz assim, que se você beber algo mortífero não lhe fará dano algum. Aí alguém no campo missionário lhe desafia a provar esse texto, aí você pega algo mortífero e toma, certo? E nada de mal lhe acontece. Ou seja, a pessoa está vivendo o texto bíblico na íntegra, em uma situação daquela, né? Em uma situação em que sua vida está em risco, a fé está entrando em discreto e você precisa provar que aquilo é bíblico. E Deus ele acaba honrando aquela situação. Então, eles também vivem algo parecido. Eles dizem assim, a Bíblia relata, diz que é para o nosso tempo, eu quero viver. Eles buscam por isso e acabam vivendo. E o século XX, ele inicia justamente com aquilo que nós chamamos de pentecostalismo moderno. Com essa primeira experiência do movimento da fé apostólica, esse é o movimento que Parham ele lidera, o movimento da fé apostólica, fazendo essas igrejas, fazendo essas escolas, né, por um tempo, em alguns locais dos Estados Unidos. E nós temos aí a primeira pessoa que tem esse relato moderno das línguas, né, que é, no caso, a Agnes Osman. E a partir daí, pronto, o mundo entra em turbilhão. E agora, Parham ele quer ensandecidamente ensinar isso a todo mundo. Ele quer que todos vivam. Até chegar o momento em que ele instala uma outra igreja, certo? Uma outra escola.
E nessa escola aqui que ele instala, ele recebe um homem chamado William Seymour, um negro, cego de um olho, filho de escravos. E o William Seymour, ele não poderia ficar, por exemplo, no mesmo espaço em que Parham, porque Parham era branco, né? Ele não poderia ficar no mesmo espaço em que Parham e os outros alunos daquela escola estavam. Parham, em 1905, eles... Perceba, o que a gente falou aqui aconteceu na virada do ano, 1900 para 1901, com Agnes Osmond. Em 1905, Parham, ele faz essa mesma escola agora numa cidade chamada Houston, no Texas. E lá ele encontra justamente o William Seymour, certo? Então, o William Seymour, ele quer ser um aluno que vai se matricular para estudar esses assuntos, só que ele não pode. Por quê? Existia uma lei nos Estados Unidos nessa época, uma lei de segregação racial. Então, brancos e negros, eles não poderiam conviver nos mesmos espaços, certo? Isso era algo proibido por lei. Então, você tinha escola para branco, escola para negro. Você tinha transporte público para branco, transporte público para negro. Você tinha bairro de branco e bairro de negro. Eles não poderiam viver no mesmo espaço. Só que o William Seymour, ele pede ao Parham para estar no mesmo espaço em que os brancos. O Parham, ele não poderia ser um subversor da lei nesse momento, porque isso poderia atrapalhar o andamento da escola. Então, o que é que ele diz? Ele diz, tem uma tática. Você pode ficar do outro lado, tem uma parede que divide, é como se a pessoa estivesse aqui, por trás da janela, e o que eu falar daqui, você vai ouvindo, você vai escrevendo e vai aprendendo do outro lado, certo? Para que você não possa ficar nesse espaço aqui oficialmente. E, a partir daí, você pode estudar. Então, ele começa a estudar, o Seymour, e Seymour, dali, sai convencido de que a experiência de Atos é uma experiência que pode ser vivida em nosso tempo. O nome dela é batismo com o Espírito Santo, e ela geralmente vem acompanhada do dom de línguas. Essa é a ideia inicial, certo? A ideia inicial. Não estou dizendo que nós cremos nisso enquanto Brasil para Cristo. A Brasil para Cristo crê que existe o batismo com o Espírito Santo, crê que é uma experiência distinta da conversão, mas nós, enquanto Brasil para Cristo, nós cremos que a língua ou as línguas não são a única evidência desse batismo. Nós cremos que outros dons espirituais também podem sinalizar, podem evidenciar que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? A gente vai desenvolver isso mais à frente, como eu disse, nas aulas. Mas nesse primeiro momento aqui, do ponto de vista histórico, é assim que se crê os pentecostais antigos, os pentecostais clássicos, né? Então a gente tem o Seymour estudando, ele sai dali convencido de que esse batismo com o Espírito Santo é para todo crente, embora ele não tenha provado disso durante o tempo em que a escola ficou instaurada lá, durante 3 meses. Ele só estudou, saiu convicto, saiu racionalmente convicto de que aquilo fazia sentido, mas ainda não tinha provado a experiência. Então ele sai, surge um convite para que ele possa liderar uma igreja Holiness, certo? Uma igreja Holiness para negros, lá em Los Angeles. Ele vai, a primeira coisa que ele prega quando chega nessa igreja é o quê? Batismo com o Espírito Santo baseado em Atos 2. Então, por conta disso, as portas se fecham para ele ali. As pessoas começam a persegui-lo. Quando ele volta para a igreja para pregar à noite, isso ele prega de manhã. Quando volta para a igreja para pregar à noite, já tem um cadeado na igreja. E, a partir daí, ele não tem mais acesso à igreja, ele é destituído como pastor. Assim que chega, ele já sai, certo? Mas ele é acolhido por algumas pessoas que gostaram do que ele falou. Então, essas pessoas levam ele para uma casa. Nessa casa, ele ensina o que ele estava proposto a ensinar. E não passou muito tempo. A partir dali, começa aquilo que nós chamamos de avivamento da Rua Azusa, certo? As pessoas começaram a ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo ali. E o lugar ficou tão pequeno que eles tiveram que alugar um prédio. E esse prédio foi justamente na Rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles. Então, no centro de Los Angeles, na Rua Azusa, no prédio de número 312, eles começaram a fazer essas reuniões. E essas reuniões aqui, elas ficaram muito famosas na época. Por quê? Porque, escutando o rumor de que estava tendo um frenesi nesse endereço, entre alguns protestantes, alguns religiosos, os jornais da época começaram a enviar jornalistas disfarçados, certo? De pessoas que queriam ver o culto. Mas eles iam somente para tentar encontrar algum foco de charlatanismo, alguma coisa lá de enganação. Então eles iam e eles começaram a ver, né, os cultos avivados. Os cultos geralmente demoravam 10, 12 horas nesse período aqui, certo? Do avivamento da Rua Azusa. E eles começaram a ver aquilo, começaram a achar estranho, e eles colocaram um artigo. Fizeram um artigo, né? O jornalista foi lá com esse intuito. E no artigo, o título que eles colocaram era A Estranha Babel de Línguas. Então estavam dizendo que aquilo que estava acontecendo lá na Rua Azusa
é um incidente parecido com o que aconteceu na Torre de Babel, certo? Não era necessariamente o que aconteceu em Pentecostes. Então, eles colocaram um termo pejorativo para tentar denegrir o movimento, mas o que aconteceu? O marketing reverso. Quando começou a colocar isso nos jornais, as pessoas ficaram querendo entender o que era isso e queriam ver pessoalmente essa experiência. Então, quando o pessoal começou a ir, pronto, aí tudo mudou, né? Muitas pessoas eram impactadas por aquilo que acontecia na Rua Azusa, e é tanto que alguns dos homens que visitaram a Rua Azusa e que foram espalhados pelo mundo para levar o foco do pentecostalismo, eles diziam que você não precisava nem chegar na rua. Você chegava, tipo, uns 3 bairros antes, eu estava lá no Aloysio Campos, o que estava acontecendo na Azusa, de alguma forma, já acabava tocando na vida do pessoal que estava no Aloysio Campos. Eles sentiam essa atmosfera espiritual a quilômetros de distância. Não precisavam estar necessariamente dentro do espaço. Eles diziam que era algo assim sobrenatural. Isso tem registro, certo? Tem um livro do Frank Butler, mano, que eu não trouxe ele, mas é um livro de uma pessoa que registrou durante todo o movimento, todo o avivamento da Rua Azusa, ele registrou esses acontecimentos. Ele era um jornalista que foi com esse intuito de ser alguém que iria denegrir o movimento, mas quando chegou lá, Deus o tomou, ele converteu, passou pela experiência do batismo e se tornou o redator oficial do que acontecia no avivamento. Então, ele escreveu um livro de alguém que esteve presente em todos esses momentos, que o título é justamente esse, né? Avivamento da Rua Azusa, do Frank Batterman. Então, ele escreveu esse livro, e lá você vai ver o testemunho de alguém que estava lá vendo, em loco, né? Um testemunho ocular de alguém que viveu essa experiência. Então, o avivamento da Rua Azusa acontece. Aí, o que é que acontece ali? Uma das coisas que ficou conhecida, até pelo o Frank, quem disse isso, né? Ele dizia o seguinte, que o movimento pentecostal fez algo nos Estados Unidos que as leis e os presidentes não conseguiam fazer. Através do evangelho, a linha divisória da cor havia sido lavada pelo sangue. Então, ele disse que não existia mais essa coisa de brancos e negros estarem em ambientes distintos. A lei ali foi subvertida. Todo mundo estava junto, provando da mesma experiência espiritual, bebendo dessa experiência. E o avivamento da Rua Azusa foi um avivamento que durou praticamente 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, 3 anos e alguns meses. Então, começou em 1906, foi até 1906 e foi até 1909, certo? Durante 3 anos, o avivamento aconteceu ali de forma ininterrupta, com cultos de 10, 12 horas por dia. E Deus fez grandes coisas, homens iam até lá para poder ver isso pessoalmente, acabavam sendo tocados pela a chama do pentecostalismo, e eles, passando por aquela situação, eles só queriam levar para onde eles estavam esse foco. Então, é assim, por exemplo, que o evangelho ele chega no Brasil. Nós temos aqui 3 estrangeiros que chegaram no Brasil e que trouxeram esse fogo do pentecostalismo, né? Nós temos o fundador da igreja Congregação Cristã, o Francescon, que era um italiano, e nós temos os suecos Gunnar e Daniel Berg, Gunnar Winger e Daniel Berg, certo? Fundadores da Assembleia de Deus aqui. Então, eles passaram por essa experiência lá em Azusa, vieram para o Brasil por uma orientação divina, começaram a instaurar essas igrejas aqui. E é assim que o pentecostalismo chega no Brasil. Os estudiosos do pentecostalismo, eles dividem o pentecostalismo no Brasil em 3 ondas, certo? Porque cada uma dessas ondas tem ênfases distintas. Então, tem a primeira onda, que é a chamada de pentecostalismo clássico, inicia ali por volta da década de 40, aqui no Brasil, como uma onda bem definida, certo? E as denominações que surgem desse período é justamente a Congregação Cristã do Brasil, que foi fundada em 1910, e a Assembleia de Deus. A ênfase dessas igrejas da primeira onda, que é Congregação Cristã, Assembleia de Deus. As ênfases dela eram muito fortes na experiência do batismo com o Espírito, certo? E para eles, essa experiência era frequentemente evidenciada pelo falar em línguas estranhas. A cura divina era algo que eles falavam, mas ainda não era algo que estava tão firme, tão presente nessas igrejas. O foco maior era falar da experiência do batismo com o Espírito Santo e ver essas pessoas falando em línguas. Então, na primeira onda do pentecostalismo no Brasil, nós temos essas igrejas com essas ênfases. Aí nós temos uma segunda onda, que tem outras ênfases. Essa segunda onda, ela vai da década de 50 até a década de 80 aqui. Então, 1950 a 1980. E as denominações que surgem nesse período aqui são justamente a Igreja do Evangelho Quadrangular, certo? Aqui no Brasil, já tinha nos Estados Unidos também sendo implantada nesse período. Aí nós temos a Igreja do Brasil para Cristo,
nós temos a igreja pentecostal Deus é Amor e a Casa da Bênção. Então, essas igrejas elas nascem justamente nesse período em que nós chamamos de período das igrejas pentecostais de segunda onda, que são autenticamente pentecostais. A diferença agora é que as ênfases vão ser expandidas. Então, vai ter ainda a ênfase no batismo com o Espírito Santo, mas agora vai ter uma ênfase muito forte na questão das cruzadas e na questão da cura divina. Então, os homens que trabalham com essa perspectiva, né, de um ministério de cura divina, eles vão surgir justamente nesse período. E o pioneiro deles é o missionário Manuel de Melo, certo? Então, Manuel de Melo, fundador da Igreja do Brasil para Cristo, ele nasce, ele cresce como pregador justamente nesse período, na década de 50, com uma igreja pentecostal, sendo uma igreja pentecostal de segunda onda, por causa dessa ênfase na cura divina. O ministério de Manuel de Melo é muito marcado por essas experiências de cura, certo? Não é a única coisa que tinha no ministério dele. Ele foi um promotor de direitos humanos, ele foi um homem muito à frente do seu tempo do ponto de vista do pensamento político, certo? Então, o Manuel de Melo ele se torna essa referência. É tanto que a igreja que eu citei aqui, né, a igreja pentecostal Deus é Amor, e a igreja Casa da Bênção, elas surgem justamente da Igreja do Brasil para Cristo. Então, nós somos mães dessas igrejas, certo? Tanto a Deus é Amor, como a igreja Casa da Bênção. São igrejas que os seus líderes, eles estavam junto de Manuel de Melo no início, depois acabaram rompendo, cada um seguiu o seu caminho, e eles fundaram as suas igrejas a partir daí. E nós temos também algo chamado de pentecostalismo de terceira onda, que são as igrejas neopentecostais, que surgem aí da década de 1980 até os nossos dias. Essas igrejas aqui, elas ainda falavam de batismo com o Espírito Santo, falavam também de cura divina, mas a principal ênfase era na prosperidade financeira, na bênção financeira. Então, essas igrejas nascem a partir desse momento e são chamadas de neopentecostais, certo? Por quê? Eles traziam um novo tipo de pentecostalismo totalmente diferente do que se praticava da segunda onda para trás. Sempre teve cura divina, sempre teve evangelismo, essa ação evangelística, sempre teve batismo com o Espírito Santo, essa ênfase no poder, na capacitação para o evangelismo, mas nunca teve ênfase em dinheiro, em prosperidade financeira e tudo mais. Então, a nossa diferença em relação a essas igrejas de terceira onda é isso, né? Nós não somos uma igreja que frisa nessa questão financeira. E esses neopentecostais não são considerados pentecostais saudáveis, tá certo? Então, tem muitas igrejas que se enquadram nessa terminologia neopentecostal. Quando você vê uma igreja que parece pentecostal, que fala de batismo com o Espírito Santo, mas que tem muita ênfase no ser humano, na questão da saúde do ser humano, na questão da saúde financeira do ser humano, nessa questão da saúde emocional do ser humano e tudo mais, aí essas igrejas aí, elas, embora pareçam ser pentecostais, elas não são pentecostais, tá certo? Porque está muito distante das propostas iniciais dos pioneiros do pentecostalismo. Os pioneiros não pensavam nisso. E, como eu disse a vocês, dessa segunda onda nasce a igreja, o Brasil para Cristo. O Manuel de Melo, ele foi muito importante para a história do protestantismo brasileiro e do pentecostalismo brasileiro, porque ele foi pioneiro em muitas áreas, certo? Ele começa como um jovem pregador. Manuel de Melo, o relato que tem sobre ele é que a experiência que ele passou do batismo com o Espírito Santo aconteceu aos 9 anos de idade. Isso é relatado, por exemplo, por Valéria. O missionário contava isso, né? De que aos 9 anos de idade ele foi batizado com o Espírito Santo e que a vida dele foi mudada radicalmente a partir dali. Ele começou a querer ter essas experiências espirituais mais profundas e ele começou também a querer pregar, evangelizar, a pregar. Ele era um evangelista muito profícuo no seu ministério de evangelismo. Ele conseguia alcançar muitas pessoas, massas vinham até ele para que pudessem ouvir. Então ele conseguia juntar 10, 20, 30, 200 mil pessoas para poder ouvi-lo pregar. No tempo em que Manuel de Melo fez isso, na década de 50, isso aqui, irmãos, era algo gigantesco, porque existia ainda o domínio da Igreja Católica na questão da religião cristã no Brasil. Então, ele estava se opondo a um sistema que não era apenas um sistema religioso, era um sistema político. Boa parte dos padres católicos, assim como aconteceu durante toda a história, exercia influência sobre as políticas da nação onde eles estavam. Então, quando Manuel de Melo começou a fazer isso, ele começou a atrair olhares de pessoas que queriam acabar com a sua vida, que queriam, de alguma forma, calar o seu ministério, acabar com o seu ministério, certo? Então, ele é batizado com o Espírito Santo, aos 11 anos já começa a pregar, então é um pregador mirim aqui, mas é diferente, certo? É um pregador mirim, porque nesse contexto aqui, na década de 50, as pessoas elas eram lançadas para viver a vida adulta muito cedo. É tanto que Manuel de Melo ele casa antes dos 18 anos de idade.
Quando ele começou a namorar com Ruth, a sua esposa, Ruth tinha 10 anos de idade. Tem um trecho, por exemplo, ali, no livro de Valéria, né, que eles namoraram durante 3 meses, começou a namorar com 10 anos de idade, Ruth tinha 10 anos, Manuel devia ter uns 12, 13 anos, ele era uns 3 anos mais velho que ela. E depois de 3 meses eles dão um primeiro beijo, é tipo um selinho, né? E o relato que tem ali, Ruth contou isso a Valéria, né, a sua nora, na hora de Valéria escrever a biografia sobre Manuel, ela disse que ela ficou louca quando deu esse primeiro beijo, assim, esse selinho, né? E ela começou a chorar e queria acabar com Manuel de Melo. Sabe por quê? Porque ela disse que ia ficar grávida, porque ele deu um beijo nela. Entende? Então, a mentalidade do pessoal da época, né? 10 anos ela já namorava, casou com 16, que era a idade que era permitida casar, no papel. E eles casaram, viveram toda a vida juntos, certo? Muito tempo juntos. Tiveram filhos e tudo mais. Só que essas experiências começaram a contar, né? Manuel de Melo foi lançado para a vida muito cedo, começou a trabalhar na construção civil, era pedreiro, depois foi mestre de obras. Foi para São Paulo para tentar viver a vida lá, porque São Paulo era a capital do país, aquela que, na época, tinha o principal investimento econômico, o principal investimento financeiro já estava sendo aportado em São Paulo. O Rio de Janeiro estava deixando... Rio de Janeiro já foi capital do Brasil também, tá certo? Salvador já foi. Então, o Rio de Janeiro estava deixando de ser essa principal referência nacional de economia, de vida desenvolvida, para São Paulo passar a ser isso, e ainda hoje a principal capital do Brasil e talvez da América Latina, né? A que mais arrecada dinheiro na América Latina. Então, ele foi para São Paulo para tentar viver sua vida na construção civil. Ele conseguiu, ele e o sogro, eles eram muito parceiros, eles conseguiram desenvolver. A mãe e o pai de Manuel de Melo ficou em Pernambuco, ele era de Pernambuco, certo? Uma cidade chamada Água Fria, Pernambuco, setor rural. E eles acabam indo para São Paulo, desenvolvem lá esse trabalho, eles desenvolvem lá esse trabalho econômico, mas a partir daí ele se envolve na igreja, né? Porque ele se converteu na Igreja Assembleia de Deus. A mãe dele era assembleana. Então ele se converte na Igreja Assembleia de Deus, continua sendo assembleano em Pernambuco, vai para São Paulo, continua sendo assembleano, até chegar o momento em que ele é ordenado ao diaconato, certo? Ele é ordenado ao diaconato na Igreja Assembleia de Deus. Quando ele é ordenado a penúltima pessoa antes de Canuto, então, Canuto designa Manuel de Melo para tomar conta de uma igreja. E Manuel de Melo aceita o desafio, né? Diferente do nosso tempo, o sonho dessas pessoas era terem essa oportunidade. Então, surgiu um campo, tinha uma igreja disponível, os caras brigavam para tentar assumir essa igreja. Brigavam no bom sentido, né? Eles ficavam disputando ali para tentar ser aquela pessoa levantada pelo líder para poder ir lá tomar de conta, né? Por exemplo, na nossa igreja é diferente hoje. Não só na nossa igreja, em muitas igrejas, né? Hoje em dia, os pastores eles tentam estapear os caras para dizer assim, meu amigo, vá, está sem ninguém lá no campo e tudo mais, porque o compromisso hoje é diferente. Então, ele vai para a Assembleia de Deus, só que ele é expulso da Assembleia de Deus em um determinado momento. Por quê? Foi aí que começa tudo, né? Ele tinha sido curado de uma paralisia intestinal, Manuel de Melo, certo? O pastor Cícero Canuto de Lima orou por ele, ele estava com uma paralisia intestinal, já tinha sido determinado que ele ia morrer, os médicos não podiam mais fazer nada, a medicina não podia fazer nada. Então, Cícero, convocado por Ruth para ir lá orar por ele, o pastor presidente foi lá, orou por ele, e na hora, Manuel de Melo começou a ter saúde. E a partir dali, ele começou a pregar o evangelho, mas também para orar pelas pessoas para que elas pudessem ter essa experiência de cura no corpo, quando elas estivessem enfermas. A partir dessa experiência. Então, a experiência do batismo e a experiência da cura marca radicalmente o tipo de ministério que Manuel de Melo iria desenvolver. Tá certo? Manuel de Melo desenvolveu esse ministério focando justamente nas duas coisas por causa da sua experiência. Então, ele viveu essas duas coisas, ele queria também que as outras pessoas vivessem. Então, ele é ordenado como diácono e tal, ele é designado para tomar conta da igreja, ele toma conta dessa igreja, mas surge um fato que muda totalmente a sua relação com a Assembleia de Deus. Ele é excluído da Assembleia de Deus por causa de um fato. Uma mulher chegou com uma criança nos braços, morta, no culto, desesperada, pedindo para que o pastor da igreja mais próxima da igreja dela ali pudesse orar pela criança, para que a criança pudesse voltar à vida. Então, Manuel de Melo, você acha que ele fez o quê? Ele creu que Deus ia fazer isso, pegou a criança no braço, encerrou, parou o culto, a liturgia do culto, tudo que foi planejado para o culto, pegou a criança no braço, ergueu diante de Deus, deu um brado, como ele geralmente dizia, né, pedir a Deus que trouxesse vida ao corpo da criança,
Enquanto ele orava, a criança começa a chorar no braço de Manuel, né? A criança chegou sem vida. E a partir dali, o ministério dele muda radicalmente. As pessoas queriam ir para a igreja para ver isso acontecendo, porque a história se alastrou. Geralmente, vocês vão ver nos evangelhos que quando Jesus fazia uma cura, os textos bíblicos vão dizer que a fama dele corria por todas as regiões. Então, era como se fosse um imã, né? Atrair as pessoas. Tem essa coisa de atrair. O milagre ele tem essa função de causar esse espanto, esse atordoamento, para que as pessoas olhem para aquilo e digam assim: Deus verdadeiramente está no nosso meio. Então, isso muda totalmente a forma como o ministério de Manuel de Melo é recebido. Quando o Manuel de Melo faz isso, as pessoas sabem, a igreja começa a encher, o culto tem que parar, ele tem que pregar no meio da rua, certo? Porque não dava mais para as pessoas ficarem dentro da igreja. E isso chega ao pastor presidente, que é o Canuto, né? Então diz que Manuel de Melo causou arruaça no culto. O culto teve que parar, o culto não seguiu a ordem litúrgica, aquilo que foi planejado, que deveria acontecer na Assembleia de Deus. E por conta disso, Manuel de Melo ele é excluído da Igreja Assembleia de Deus, certo? A partir daí, com essa exclusão, ele fica muito triste durante um tempo, mas ele arregaça as mangas e vai viver. Aí ele tem contato com o pastor Harold Williams, que era o líder das cruzadas de cura aqui no Brasil, e era um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Harold faz com que Manuel de Melo fique na Igreja do Evangelho Quadrangular por um tempo. Ele é ordenado como pastor nessa igreja e agora ele desenvolve o seu ministério como pastor, certo? A nossa igreja, irmãos, ela começa a tomar forma a partir daí, né? Porque Manuel de Melo, ele está na Igreja do Evangelho Quadrangular, tem uma desavença com Harold Williams e, a partir dessa desavença, ele resolve sair da Igreja do Evangelho Quadrangular. Qual era a desavença? Harold acreditava que qualquer pessoa poderia tomar a ceia, independente dessa pessoa ter uma vida cristã ou não, independente dessa pessoa ser cristã ou não. Então, poderia ser ímpio e poderia tomar a ceia. E mesmo não sendo ímpio, se fosse um crente com mau testemunho, também poderia tomar a ceia. Então, Manuel de Melo ele ficou chateado com isso, teve essa desavença, esse debate teológico com Harold. Harold disse que essa era a forma como eles interpretavam a Escritura por causa dessa discordância em relação a esse ponto, que Manuel de Melo dizia que não era assim que deveria ser. Ele acabou saindo da Igreja do Evangelho Quadrangular e, a partir daí, ele começa a fundar aquilo que posteriormente seria chamado o Brasil para Cristo. Quando ele era pequeno, ele teve uma visão. E nessa visão, Deus ele deu a ele essa visão de que o Brasil seria ganho para Cristo. Por isso que o lema da nossa igreja é esse, né? O slogan da nossa igreja é esse, né? O Brasil para Cristo, por causa dessa visão que Manuel de Melo teve. E ele conseguiu fazer isso, certo? Ele foi a pessoa mais influente no seu tempo. Então, como eu disse a vocês, do ponto de vista político, ele era um homem parecido com o Silas, muito influente. Do ponto de vista da pregação, ele era um cara parecido com o Caio Fábio da década de 90, que era conhecido como o maior pregador na década de 90, certo? Então, ele era uma mistura dessas coisas aí. Ele era um cara muito influente no seu tempo. Naquele período, ele era talvez o pastor protestante mais influente do Brasil. É tanto que a revista Veja, uma revista secular, que até hoje existe, a primeira vez que eles fizeram entrevista com um pastor protestante, a pessoa com quem eles queriam conversar era justamente o Manuel de Melo, certo? Então, a capa da Veja de 1981, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que quem está na capa é Manuel de Melo, justamente por conta disso. A sua relevância era muito grande enquanto, não pastor, né? Mas a sua relevância era muito importante aqui no Brasil, porque ele era uma figura pública que era muito influente aqui na nossa nação. Durante esse tempo aqui, Manuel de Melo, ele foi uma voz muito firme contra a ditadura militar, contra o comunismo, e por conta disso ele começou a ser perseguido por ambas as alas, né? E ele começou a ser perseguido por políticos e por religiosos. A Igreja Católica começou a persegui-lo e a Igreja Protestante também. Os irmãos tradicionais ficavam com raiva por causa das curas que eram relatadas no ministério de Manuel de Melo e porque Manuel de Melo ia pregar o evangelho em teatro, ele pegava estádio de futebol, então isso era algo revolucionário. Ele colocou bateria e guitarra na igreja, isso não existia. Então todas essas coisas aqui, isso foi através da influência do ministério de Manuel de Melo, certo? Em 66, ele começa a levantar alguns homens para poder enviá-los, para que eles pudessem ir para alguns estados do Brasil e, a partir daí, começar a fundar a obra Brasil para Cristo em outros estados. Inclusive, em 66, ele manda o pastor Orlando Silva para cá, e o pastor Orlando Silva ele começa essa obra aqui em Campina Grande, certo?
A igreja mais antiga é a igreja que é conhecida hoje como a Igreja da Bela Vista, a segunda mais antiga é de Picuí. A partir dessas igrejas, tanto o Curimataú como as regiões circunvizinhas aqui, elas começam a ser evangelizadas e a Igreja do Brasil para Cristo começa a crescer. Então, Manuel de Melo ele foi uma figura muito importante. Em 81 ele foi destaque na capa da revista Veja. E em 74, em 79, ele fez algo também que marcou a história da nossa denominação. Em 79 foi inaugurado um templo nosso que hoje quem está à frente dessa igreja é o pastor Paulo Lutero, que é um dos filhos de Manuel de Melo, Paulo Lutero de Melo, certo? Então Paulo Lutero ele está à frente da igreja da Pompeia, e a igreja da Pompeia, que é uma igreja lá em São Paulo, ela foi conhecida na época, durante muito tempo, como a maior igreja protestante, a maior igreja evangélica do mundo. Não era a maior igreja evangélica do Brasil nem da América Latina. A Brasil para Cristo teve tanta relevância na década de 50 até a década de 90 com a morte de Manuel de Melo, que nós já chegamos a ter, enquanto denominação, a maior igreja evangélica do mundo. Então, a principal figura do protestantismo no Brasil era o Manuel de Melo. Nós tínhamos o principal templo evangélico do mundo. Nós tínhamos essa influência no campo de vista político também, porque nós elegemos deputados estaduais, federais. Esses homens é quem protegia Manuel de Melo. Para quem não sabe, Manuel de Melo ele foi detido pela polícia, pela ditadura militar, 27 vezes. 27, certo? E todas as vezes tentavam matar ele, sumir com ele, como aconteceu com muitas pessoas na ditadura militar. E não conseguiam por causa justamente do pastor Levi Tavares, que era um deputado federal que foi eleito por causa da influência de Manuel de Melo, e por causa do pastor Geraldino Santos, que também era um deputado estadual eleito por causa da influência de Manuel de Melo. Então, a única coisa que te protege do político, quando o político quer te pegar, é um político maior do que ele lá dentro. Então, esses políticos faziam com que Manuel de Melo tivesse a sua vida resguardada, embora ele ficasse 1 ou 2 dias preso, sem ninguém saber onde ele estava, fazendo aquele susto, né? A Polícia Federal fazia aquele susto na época, para que ele pudesse, de alguma forma, refrear a sua atividade. Tudo isso aconteceu, ele era um homem incansável, todo mundo disse que ele era um cara incansável, não parava. Tinha vezes que ele virava 2, 3 noites sem conseguir dormir direito, dormindo 2 horas. O ponto é que, em 90, ele teve um mal súbito, por conta disso, aos 60 anos de idade, e acabou falecendo, ainda jovem, né? Ele tinha muita coisa para ver. Ele estava nesse período aqui tentando agora fazer com que a Igreja do Brasil para Cristo chegasse no novo estágio. E por conta disso, porque ele era uma pessoa muito ativa, provavelmente a sua saúde não aguentou e ele acabou morrendo. Mas o tempo que ele viveu como ministro do Evangelho, ele viveu de uma forma em que o Evangelho foi pregado em todo o Brasil, em todo o mundo, certo? E, a partir disso aí, a obra Brasil para Cristo ela se estabeleceu no Brasil aqui como uma das principais igrejas pentecostais, tá bom? Então, essa é a nossa história. Todo esse movimento aqui, vocês vão perceber que serviu como uma resposta de Deus à secura teológica que existia no tempo. Então, você vê o movimento metodista assim, o movimento montanista, o movimento pietista, o movimento holiness, a Azusa, o movimento da fé apostólica. Todas as vezes que a igreja estava precisando ser lembrada do que é essa igreja, de qual o propósito da igreja, Deus levantava um grupo assim e sacudia a igreja. E nós somos frutos justamente desse movimento. A nossa história é muito bela, a nossa teologia também é muito firme, e é isso que a gente vai ver aí no decorrer dos demais encontros, tá bom? A gente vai fazer em paralelo aquilo que o Parham fez, né? Ele estudou o livro de Atos, vocês vão estudar o livro de Atos, e nós iremos estudar também a nossa doutrina de forma sistemática durante esse período aí, para que vocês saiam daqui convictos de que a nossa igreja ela tem história, tradição e boa base teológica saudável. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo sobre o Senhor, sobre a tua igreja, sobre a tua obra no mundo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos levantou com esse intuito, o Senhor fez com que nós tivéssemos essa oportunidade, que possamos agarrá-la, que possamos vivê-la, que possamos experimentá-la e que em todo o tempo o teu nome seja conhecido através das nossas ações. Nos tira da situação de inércia e nos faz ser verdadeiramente como esses crentes pentecostais que estavam no afã de fazer Jesus conhecido em todo o mundo, de fazê-lo conhecido a todas as nações. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.